Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, público aqui presente, nobres amigos Alex, Fabinho, da cidade de Rafar, que presente acompanhando a sessão camarária, André, esposa, boa noite. Gostaria de mandar um abraço à dona Helena, prima do nosso ex-vereador Jorge Elias, que sempre nos acompanha através da rádio e deve estar nos ouvindo. Uma boa noite a todos. Gostaria de começar minha fala, senhor presidente, reiterando um pedido que fizemos aqui. Sei que existe uma dificuldade em atender, mas é uma questão humanitária, que é aquela fila que se forma no centro materno por volta das 5 horas. Já falei disso em tribuna. Me parece que existe uma dificuldade em resolver esse problema, mas eu gostaria de salientar que é complicado. As crianças vão lá, já vão doentes para o local, né? E aí tem que ficar no sereno. E a gente está vendo a temperatura que se faz, né? Agora, nesse período de inverno. E é uma situação que pode acabar agravando a saúde da criança. Então, ela vai lá para poder ser consultada, e aí ela fica no sereno e corre o risco de agravar a sua saúde. Então, eu gostaria de uma atenção nesse aspecto por parte do poder público. Ali do lado lateral existe uma cobertura onde fica parada uma van. Eu acho coerente que aquele portão fosse aberto, pelo menos para as mães e as crianças se abrigarem naquela lateral. E eu acho que já minimizaria parte desse problema. Mas vou voltar a falar aqui caso isso permaneça. Eu fiquei de falar semana passada também, a respeito até de um post na rede social do próprio prefeito Rodrigo, e fui consultado e cobrado também por alguns munícipes. Até gostaria de ler aqui para todos os presentes e para as pessoas que nos acompanham. E o prefeito comemora a aprovação das contas dele, não é? Por unanimidade, e isso aqui viralizou. Acabo de receber com muita alegria resultado da aprovação unânime dos vereadores. 13-0, entre parênteses, referente às minhas contas de 2014. Sabemos o trabalho sério e transparente que temos desenvolvido à frente da Prefeitura de Capivari, e este resultado somente nos mostra que continuamos no caminho certo. Afinal, uma boa gestão é construída de muito trabalho e o dobro da honestidade. Sim. A conta ser aprovada e serviço básico está sendo atendido, existe uma discrepância muito grande. Vejo aqui, e uma coisa que eu gostaria de ressaltar, que eu acho importante, é óbvio que se a conta veio para a Câmara Municipal depois de ter passado pelo Tribunal de Contas, que existem pessoas especialistas que falaram que a conta deve ser aprovada, é óbvio que a Câmara vai aprovar. Desde quando me candidatei, eu prometi ser uma oposição construtiva, aquela oposição que aponta defeitos, mas também aponta soluções. Então, só acho que faltou aqui no texto, mas a rede social é de cada um, mas achei um post meio tendencioso em falar que parece que está tudo bem, enquanto serviços básicos não são atendidos, como oferta de remédio para a população, dando exemplo. Percebo que nas reuniões que nós fazemos, e quando a gente tem a oportunidade de conversar com o prefeito, alguma coisa que você fala, ele se exalta, né? Alguma coisa que sai fora da pauta na qual ele gostaria de conversar, eu percebo que ele se exalta. Só que tem algumas coisas que foram feitas ao longo da gestão do próprio Rodrigo, e gostaria de ressaltar de novo que, quando o prefeito Rodrigo saiu candidato, ele já sabia da crise, já existia a crise, e ele também teve um período que ele assumiu a prefeitura que não existia a crise,
porque a crise é praticamente do último ano de gestão dele, e que ele também fez algumas escolhas erradas. E vou dar exemplo para vocês aqui das escolhas erradas que ele fez, na minha concepção, e se alguém quiser discordar, pode fazer uso da palavra. Por exemplo, ele investe no estádio de futebol, hoje, na minha concepção, é um elefante branco incrustado no meio de Engenho Velho. Hoje, quem usa é um time de futebol, e explico para vocês por que eu acho que é um elefante branco. E hoje é usado para o campeonato amador. Por que entendo que é um elefante branco? A promessa e o projeto inicial era uma arena multiuso para a formação de atletas. Hoje não forma atleta algum. Então, a população não é beneficiada com isso. Outras escolhas erradas na minha concepção. Em 2014, o próprio Rodrigo, que se queixa hoje da falta de dinheiro, aumentou o salário do secretariado de R$3.000 para quase R$7.000, 6 e pouquinho. Estou dando outro exemplo para vocês. Ainda o ano passado, ele trouxe aqui para casa um projeto que dava gratificação. Outra coisa que eu costumo questionar muito, de gratificação, para o alto escalão da saúde. Não que eles não mereçam, tem gente que merece muito, mas acho que a atual circunstância não pede que nós aumentemos salário de funcionário. Outra questão é aumento segmentado. Você privilegia um setor e o outro setor fica de lado. Então, assim que eu enxergo e vejo. Então, parte da dificuldade que nós passamos hoje também foi atribuída ao prefeito municipal, que enviou esse tipo de coisa, esse tipo de projeto para casa. Portanto, eu gostaria de pedir uma atenção nesse aspecto ao senhor prefeito, para rever também esse tipo de questão, aumento segmentado, más escolhas, as quais ele fez no passado, e dizer para ele que quando ele saiu candidato a prefeito, e ele se recorda disso, ele estava imerso em uma crise. E se ele estava imerso em uma crise e ele não queria assumir essas responsabilidades, não devia ter saído candidato, na minha concepção. No mais, senhor presidente, é isso que eu tinha para falar. Uma boa noite a todos.